O encontro que sempre terminava em guerra. O relógio marcava 18h47. O prédio corporativo já estava quase vazio quando ela entrou apressada no saguão, segurando uma pasta cheia de documentos. O salto ecoava no chão de mármore. Ela estava irritada, muito irritada. Assim que apertou o botão do elevador, ouviu passos firmes atrás dela. Ela nem precisou olhar. Claro, tinha que ser você, disse, revirando os olhos. Ele parou ao lado dela, ajustando o terno. Eu pensei a mesma coisa. O clima ficou pesado. Eles tinham acabado de sair de uma reunião tensa, onde ele criticou o projeto dela na frente de todos. Você me expôs naquela sala. Menos ela falou, encarando a porta fechada do elevador. Eu apontei erros. E diferente. Ela virou para ele, indignada. Você adora bancar o superior. Ele deu um meio sorriso. E você adora levar tudo para o lado pessoal. As portas do elevador finalmente se abriram. Os dois entraram juntos. A tensão era quase palpável. Ela apertou o botão do térreo com força. Ele cruzou os braços. O elevador começou a subir. Você sempre acha que está certo, ela disse, sem olhar para ele. Porque na maioria das vezes eu tô. Ela riu, incrédula. Você é impossível. Ele olhou para ela pela primeira vez, com mais atenção. Os olhos dela brilhavam de raiva, mas também havia algo mais ali, algo que ele nunca tinha parado para notar. O elevador deu um leve solavanco. Eles se entreolharam. Outro solavanco. As luzes piscaram. E o elevador parou bruscamente, entre dois andares. Silêncio absoluto. Por alguns segundos, só se ouvia a respiração deles. Ela quebrou o silêncio. Você só pode estar brincando comigo. Ele tentou manter a calma. Deve ter sido uma queda de energia. Ela apertou o botão de emergência. Nada. Ele tentou usar o celular. Samsung. Ela encostou na parede, cruzando os braços. Presa com você. Ele soltou um suspiro. O sentimento é mútuo, mas dessa vez não havia ironia. Havia tensão real, e mal sabiam eles. Aquelas próximas 24 horas mudariam tudo. A escuridão ainda dominava o elevador. Apenas a luz fraca de emergência acendeu, lançando sombras nos rostos deles. Ela respirava rápido. Isso não pode estar acontecendo. Ele tentou manter a postura firme. Calma. Eles devem já ter percebido. Ela riu, nervosa. Claro. Porque o mundo gira em torno de você, não é? Ele fechou os olhos por um instante. Now comigo. Eu não começo? Você destruiu minha apresentação hoje. Eu critiquei dados inconsistentes, na frente de todo mundo. O espaço era pequeno demais para tanto orgulho. Ela caminhava de um lado para o outro, o salto ecoando no metal. Ele bateu no botão de emergência repetidas vezes. Finalmente, um chiado saiu do interfone, mas caiu logo em seguida. Ótimo. Estamos oficialmente presos, ela disse, cruzando os braços. Ele passou a mão no cabelo, frustrado. Isso é temporário. Você sempre acha que tudo é simples, e você sempre dramatiza. O ar parecia mais pesado. O elevador deu um pequeno tranco. Ela perdeu o equilíbrio por um segundo. Instintivamente, ele segurou o braço dela. Os dois ficaram imóveis, muito próximos. Perto de mim. Ela puxou o braço rapidamente. Eu não preciso da sua ajuda. Mas a voz dela não soava tão firme quanto antes. El perspecou. Você está tremendo. Eu não estou. Ele olhou ao redor. Espaço fechado. Pouco ar. Sem saída visível. Você tem medo de lugares fechados? Ele perguntou, mais suave. Ela hesitou. Não é da sua conta. Ela segurou a parede. A respiração ficou mais rápida. Elsa, ok. Sem briga por 5 minutos. Ela olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que ele não estava sendo irônico. Eu odeio elevadores,
ela confessou baixo. Ele tirou o paletó, dobrou e colocou no chão. Senta. Vai ajudar. Ela o encarou. Você está diferente. Ele deu de ombros. Talvez porque agora não tem plateia. Ela quase sorriu. Mas o silêncio voltou. Só o som das respirações. E ali, presos entre andares, a primeira rachadura no ódio começou a aparecer. A primeira tentativa. O silêncio estava ficando sufocante. Ela já estava sentada sobre o paletó dele, respirando fundo, tentando manter o controle. Ele andava de um lado para o outro no pequeno espaço metálico. Não vamos ficar esperando, ele disse, determinado. E qual é o plano? Arrombar com a força do seu ego? Ela respondeu, ainda irritada. Ela foi até as portas e tentou forcá-las com as mãos. Nada, apenas o som seco de metal contra metal. Ele tentou novamente, com mais força. Os músculos do braço ficaram tensos, mas as portas não se moveram 1 centímetro. Isso é inútil, ela disse. Ele respirou fundo, já começando a perder a paciência. Tem que ter um jeito. Ele subiu em um pequeno apoio lateral e tentou alcançar o painel superior. Você sabe o que está fazendo? Ela perguntou, preocupada. Não exatamente. Ela arregalou os olhos. Ótimo. Vamos morrer porque você resolveu brincar de técnico. Ele conseguiu abrir uma pequena tampa no teto. Poeira caiu sobre o terno caro dele. Eltosi, tem um espaço aqui em cima? Você não vai subir aí? Preciso ver se consigo sinal. Ele começou a se erguer, segurando nas laterais. O elevador deu um leve tranco. Ela gritou. Distraído. Ele perdeu o equilíbrio por 1 segundo, mas conseguiu se segurar. Ela levantou rapidamente e segurou a perna dele para estabilizar. Por alguns segundos, ficaram naquela posição estranha, muito próximos, muito conectados. Ele desceu lentamente. Os dois ficaram frente a frente. Isso foi perigoso, ela disse, a voz mais baixa. E you say, você podia ter caído. Ele deu um meio sorriso. Você teria me segurado. Ela percebeu que ainda estava com as mãos nos braços dele. Soltou rapidamente. Não se acostume. Ele fechou a pequena abertura no teto. Ok. Plano B. Ele pegou o celular. 1% de bateria. Ela também olhou o dela. 3%. Eles se entreolharam. Ligamos juntos para a emergência? Ela perguntou. Não. Um de cada vez. Se o meu cair, usamos o seu. Ela recém. Ian 2. Liga KO. SMs. Ela tentou. Uma voz distante atendeu, cheia de ruídos. Ayla, estamos presos no elevador do prédio Solaris, entre o 12º e 13º andar. Que Selance, a ligação caiu. O celular dela apagou. Sambateria, agora era oficial. O ar parecia mais pesado agora. Sambat. Sam Control. Ela se levantou, de repente. Isso é culpa sua. Ele a encarou. Já cansado. Lá vamos nós de novo. Se você não tivesse prolongado aquela reunião, eu não estaria aqui agora. Você decidiu ficar para discutir comigo, porque você me provocou. O elevador parecia menor a cada palavra. Ele passou a mão no rosto. Você sempre transforma tudo numa batalha. Ela riu, nervosa, e você sempre age como se estivesse acima de todo mundo. O silêncio caiu por alguns segundos. Ela virou de costas para ele. Você me humilhou naquela sala. A voz dela não tinha mais raiva. Tenhador. Ele ficou em silêncio. Eu trabalhei semanas naquele projeto. Ela continuou. E você desmontou tudo em 5 minutos. Ele engoliu, seco. Eu não queria te humilhar. Ela virou para ele, incrédula. Então, o que você queria? Ele demorou para responder. Eu queria que você fosse melhor do que aquilo.
Ela ficou imóvel. Melhor. Você nem acredita em mim. Eu acredito mais do que você imagina. O elevador fez um pequeno estalo metálico. Os dois olharam para cima, tensos. Nada aconteceu. Alice, você nunca tentou me entender. E você nunca me deu essa chance. A tensão mudou de forma. Já não era só irritação. Era mágoa acumulada. Ela sentou novamente. Agora mais quieta. Eu sempre achei que você me odiava. Ele ficou parado, olhando para ela. Eu nunca te odiei. Ela levantou o olhar lentamente. Então por quê? Sempre age como se eu fosse sua inimiga. Ele deu um passo mais perto. Porque é mais fácil discutir com você do que admitir que você mexe comigo. O silêncio foi profundo. Ela ficou sem reação. A culpa que antes era jogada como arma, agora virava confissão. E algo começou a mudar ali. Não era mais sobre quem estava certo, era sobre o que nunca foi dito. Oh, Medora! O silêncio depois da confissão ainda ecoava no pequeno espaço. Ela tentou manter a postura firme, mas suas mãos estavam frias. O elevador fez um leve rangido metálico. Ela fechou os olhos imediatamente. Respiração acelerada. Ei! Olha para mim. Ela balançou a cabeça negativamente. Eu odeio isso. Eu odeio lugar fechado. A voz saiu, trêmula. Ele se aproximou devagar, sem ironia, sem provocação. É claustrofobia? Ela demorou alguns segundos para responder. Quando eu era criança, fiquei presa num quarto escuro por horas. Ela respirou fundo. Desde então, eu não consigo. A imagem da mulher forte, confiante e sempre pronta para discutir começou a desaparecer. Agora havia medo real. O elevador estalou novamente. Ela levou a mão ao peito. Está ficando sem ar. Ele percebeu que ela estava entrando em pânico. Sem pensar duas vezes, ele se ajoelhou na frente dela. Olha para mim. Es problem. Ela tentou, mas desviou o olhar. Ele segurou suavemente o rosto dela, obrigando-a a focar nele. Respira comigo. Ele começou a contar. 1, 2, 3. Ela tentou acompanhar. No começo, falhou. Depois, aos poucos, o ritmo começou a sincronizar. Respirações alinhadas. Olhouse, você não está sozinha menos. Ele disse baixo. Ela piscou. Lágrimas se formando. Eu sempre estou. Ele balançou a cabeça. Não, o espaço continuava pequeno, mas algo mudou. Ele tirou o relógio, soltou a gravata. Se o ar parecer pesado, a gente senta no chão. O ar é mais frio lá embaixo. O medo ainda estava ali. Mas, agora, David, ela sussurrou. Eu achei que você não se importava com ninguém. Ele respondeu sem hesitar. Eu só nunca soube demonstrar. Ela segurou a mão dele. Não por impulso. Não por acidente, mas porque precisava. E ele não soltou. O elevador continuava parado entre andares. Mas, ali dentro, o ódio tinha acabado de perder força para algo muito mais forte. A primeira ajuda. O pânico dela tinha diminuído, mas o corpo ainda tremia levemente. Ela continuava sentada no chão do elevador, encostada na parede fria. Ele permanecia ao lado dela, atento a cada respiração. O silêncio agora não era hostil. Era cuidado. Ele percebeu que o ar ali dentro estava quente demais. Sem dizer nada, tirou o paletó por completo e dobrou melhor, colocando atrás das costas dela para servir de apoio. Assim fica menos desconfortável. Ela o observou. Não havia sarcasmo no rosto dele, nem aquele ar de superioridade, apenas preocupação. Ela disse, quase sem voz. Ele sentou ao lado dela, deixando espaço suficiente para que ela não se sentisse pressionada. Quando eu era criança, menos ele começou. Olhando para frente, eu tinha medo de falar em público. Ela virou o rosto surpresa. Voca, ele deu um meio sorriso. Esquisha tudo. Meu pai dizia que fraqueza
não era aceitável. Ela ficou em silêncio. Então, eu aprendi a parecer frio. Ele continuou. É mais fácil parecer arrogante do que parecer vulnerável. Ela abaixou o olhar. Eu sempre achei que você se sentia superior a mim. Nunca foi isso. Um novo estalo ecoou no elevador. Ela automaticamente segurou a mão dele de novo. Dessa vez, ele apertou de leve. Firme. Eu estou aqui. Ela respirou fundo. Eu nunca imaginei que você fosse assim como. Ele riu baixo. Eu sempre fui. Você só não quis ver. Ela deu um pequeno sorriso. O primeiro sorriso sincero desde que entraram ali. Ele percebeu que ainda segurava a mão dela. Olhou para ela, esperando que se afastasse, mas ela não se afastou. Ao contrário, aproximou um pouco mais. Aquela ajuda não foi apenas física, foi emocional. Foi a primeira vez que um deles escolheu cuidar, em vez de atacar, e naquele pequeno elevador, parado entre andares, nascia algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Mas já não era ódio. O silêncio já não era agressivo, mas a realidade voltou com força. Ele pegou o celular novamente. Mesmo sabendo que a bateria tinha acabado, a tela preta refletia o rosto dele. Ela fez o mesmo, apertando o botão várias vezes, como se insistir pudesse mudar algo. Nada. Acabou, ela murmurou. Ele olhou para o painel do elevador, sem luzes externas. Sem vozes. Sem movimento. Talvez o prédio esteja vazio, ele disse, mas para si mesmo. Ela sentiu um frio na espinha. Você acha que ninguém percebeu? E esse pequeno silêncio foi suficiente para assustá-la. Eles devem perceber quando formos dar falta na empresa. Ela riu, nervosa. Ótimo. Então só amanhã. O elevador fez um leve rangido, como se estivesse acomodando o próprio peso. Ela fechou os olhos por um segundo. Estamos realmente sozinhos. Não estamos? Ele respirou fundo. Sim. A palavra ecoou mais do que deveria. Ela deslizou até se sentar no chão novamente. Sem sem noção do tempo. Ela disse. A gente vive conectado o tempo todo. E agora, nada. Ele sentou ao lado dela. Pela primeira vez. Não temos distrações. Ela olhou para ele. Não havia mais ironia. Apenas verdade. Só nós dois. Ela completou. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi sem mensagens, sem notificações. Apenas duas pessoas que sempre se odiaram. Obrigadas a olhar uma para a outra de verdade. Ela encostou a cabeça na parede. E se demorarem 24 horas? Ele virou o rosto para ela. Então vamos sobreviver 24 horas. Ela respirou fundo. Ele não desviou o olhar. E ali, no meio do silêncio absoluto e da ausência de qualquer sinal do mundo lá fora, eles começaram, sem perceber, a se tornar o único sinal, do conversa forçada. O tempo parecia não passar. Sem qualquer barulho externo, ela quebrou o silêncio. A gente vai ter que conversar, não vai? Ele soltou um suspiro leve. Parece que sim, mas sem falar de trabalho. Alguns segundos constrangedores. Então, ela começou. O que você faz quando não está criticando meus projetos? Ele quase sorriu. Eu toco piano. Ela regalou os olhos. Você está mentindo. Não é. Você tem cara de quem escuta planilha em vez de música. Ele riu de verdade dessa vez. Eu gosto de música clássica. E jazz. Ela o observou como se estivesse vendo outra pessoa. Eu canto, ela disse, quase sem pensar. Ele virou o rosto surpreso. Só para mim mesma. Ela hesitou. MPB. Às vezes música antiga. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Canta agora. Ela abriu a boca indignada. Você enlouqueceu? Estamos
presos. Ninguém vai julgar. Ela cruzou os braços. Eu não vou cantar. Ele inclinou a cabeça. Está com vergonha? Não. Então, prova. Ela respirou fundo. Depois de alguns segundos, começou a cantar baixinho. A voz saiu suave, delicada. O elevador parecia menos apertado. Ele ficou olhando para ela, completamente diferente de como a olhava antes. Sam despiu, sem julgamento. Quando ela terminou, ficou sem graça. Não olha assim. Assim como se eu fosse diferente. Ele respondeu, sem pensar. O silêncio voltou. Mas agora era quente. O que mais eu não sei sobre você? Ele perguntou. Ela deu um meio sorriso. Muito mais do que você imagina. E ali, presos por obrigação. Eles começaram a conversar por escolha. A história do passado. O silêncio depois da música ficou diferente. Mas ele ainda a observava com atenção. Não como rival, como alguém tentando entender. Ela percebeu. Você quer saber por que eu sempre impliquei com você? Ele assentiu, levemente. Ela respirou fundo, apoiando a cabeça na parede fria do elevador. No meu primeiro mês, na empresa, eu ouvi você dizendo que precisava de alguém mais preparado para liderar meu setor. Ele franziu a testa. Eu disse isso? Ela engoliu seco. Eu passei anos provando que eu era boa o suficiente. Sempre precisei trabalhar o dobro para ser levada a sério. Quando ouvi aquilo, parecia que tudo ia desmoronar de novo. Ele ficou em silêncio. A lembrança parecia pesar nela. Eu achei que você estivesse tentando me derrubar. Ela continuou. Que eu era só mais uma funcionária descartável para você. Ele desviou o olhar por um segundo. Eu não estava falando de você. Ela virou o rosto rapidamente. Eu estava falando de mim. Ela ficou confusa. Ele respirou fundo. O conselho queria alguém com mais presença para aquela área. Eu estava sendo pressionado. Eu disse aquilo porque eu achava que você merecia mais do que aquela posição mal estruturada. Ela ficou sem palavras. Eu nunca achei você despreparada. Menos ele completou. Eu sempre achei você forte demais para aceitar pouco. O elevador ficou em silêncio absoluto. Ela piscou algumas vezes, tentando processar. Então, por que nunca me disse isso? Ele deu um meio sorriso triste. Porque eu nunca fui bom em dizer as coisas certas. Ela baixou o olhar. Eu passei meses te odiando por causa disso. E percebe? E nunca tentou explicar. Você nunca me deu abertura. Eles se olharam. Não havia acusação agora, só arrependimento. Talvez a gente sempre tenha estado lutando a mesma batalha, só de lados diferentes. Ele assentiu lentamente. O elevador estalou de leve, mas dessa vez, nenhum dos dois se assustou. Ela não estava mais com medo do espaço. Estava enfrentando algo muito maior. Eu não sou tão forte quanto pareço. Ela confessou baixinho. Ele respondeu no mesmo tom. Nem eu. E ali, entre paredes metálicas e memórias mal resolvidas, o ódio começou a fazer sentido. TRS. Sempre houve algo mais. O tempo parecia mais lento. Depois da conversa sobre o passado, algo tinha mudado de forma definitiva. Não havia mais máscaras. Ele estava sentado ao lado dela, ombros quase se tocando. O silêncio agora não era desconfortável. Era carregado de algo não dito. Ela quebrou primeiro. Então, se você nunca me odiou, ele virou o rosto. Devagar. Eu nunca te odiei. Ela respirou fundo. Então por que sempre implicava comigo? Ele demorou alguns segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não atravessar aquela linha. Porque você me tirava do controle. Ela franziu a testa. Como assim? Ele passou a mão no cabelo, nervoso pela primeira vez. Eu sempre fui o cara que domina a sala, que tem resposta para tudo. Que eu nunca sei. Ele olhou diretamente para ela.
E você nunca teve medo de me enfrentar. O coração dela acelerou. Eu só defendia meu trabalho. Não. Ele balançou a cabeça. Você me enfrentava. Me olhava nos olhos. Não me tratava como chefe. Tratava como igual. O ar entre eles parecia mais quente. Isso te incomodava? Ela perguntou. Quase sussurrando. Ele respondeu baixo. Isso me atraía. O silêncio foi profundo. Ela sentiu o impacto da palavra. Desde o começo. Ela ficou imóvel. Todas as discussões, as provocações, os olhares longos nas reuniões, tudo ganhou outro significado. Você escondia isso muito bem. Menos ela disse. Ele soltou um leve sorriso. Eu tentei não sentir. Ela engoliu seco. E ele a encarou, sem fugir. Agora, eu não quero mais fingir. O elevador estava parado, mas o mundo deles parecia girar. Ela percebeu que estava muito próxima dele. Mais do que antes. O olhar desceu involuntariamente para os lábios dele. El notou. A respiração dos dois ficou mais lenta. Mas a verdade é, ela começou, a voz quase falhando. Eu também nunca te odiei. O coração dele disparou. Não. Ela balançou a cabeça levemente. Eu só tinha medo de sentir o que estou sentindo agora. O espaço parecia pequeno demais para tanta intensidade. Ele aproximou o rosto devagar, dando a ela a chance de recuar. Mas ela não recuou. Pelo contrário, aproximou-se também, os lábios ficaram a centímetros. Respiração misturada. E ali, presos entre andares, a verdade finalmente tinha sido dita. Risadas, os rostos estavam a centímetros. A respiração misturada. O clima intenso, quase elétrico. E o estômago dela roncou. Alto. Muito alto. Os dois ficaram imóveis por um segundo. Ela regalou os olhos. E começou a rir. Não uma risada contida. Uma risada verdadeira. Ela tentou manter a dignidade por 2 segundos. E não ri, ela disse. Já começando a rir também. Desculpa. É que ele tentou falar entre risadas depois de toda essa tensão dramática. Seu estômago decidiu participar. Ela empurrou o ombro dele de leve. Eu não comi nada desde o almoço por causa daquela reunião horrorosa. Então, tecnicamente, eu sou culpado pelo seu estômago. Sempre é sua culpa. Ele levantou as mãos em rendição. Ok. Ela ainda ria, cobrindo o rosto. E naquele momento, algo se quebrou de vez. Não era mais tensão. Não era mais orgulho. Isso é surreal, ela disse, tentando recuperar o fôlego. Presos num elevador, quase nos beijando, e eu, sendo sabotada pela fome. Ele olhou para ela com um sorriso diferente. Eu nunca te vi assim. Assim como, rindo, de verdade. Ela ficou em silêncio por um segundo. Eu nunca te vi rir também. Acho que eu também não. O elevador ainda estava parado, mas agora parecia menos sufocante, menos claustrofóbico. Eles estavam sentados no chão, ombro encostando no ombro, ainda sorrindo. Sabe o que é mais estranho? Ela perguntou. Ok, eu não estou mais com medo. Ele virou o rosto lentamente. Porque você não está sozinha. Ela o encarou. E dessa vez, o olhar não foi pesado. Foi suave. Talvez ficar presa aqui não seja tão ruim. Menos ela, disse. Ele inclinou a cabeça, brincando. Se depender do seu estômago, a gente precisa sair logo. Ela riu de novo. E aquela risada ecoou no pequeno elevador, como se fosse o primeiro som de algo novo começando. Oh, escrow total. A risada ainda ecoava quando a luz de emergência piscou. Uma vez. E escuridão absoluta. O tipo de escuridão que parece engolir o ar. Ela parou de rir imediatamente. Não, 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 não.
O elevador ficou completamente preto, sem contornos, sem referência. Ela sentiu o coração disparar. Ei! A voz dele veio no escuro, mais próxima do que ela imaginava. Eu não consigo ver nada, ela sussurrou, a respiração acelerando. O silêncio era denso. O metal do elevador parecia ranger mais alto agora, ou talvez fosse só a imaginação. Está tudo bem, menos ele disse. Firme. Ela estendeu a mão no escuro procurando algo. Encontrou o braço dele, segurou-o com força. Fala comigo. Ela precisava de som, tipo STUACCOA, bem na sua frente. Ela se aproximou instintivamente. Agora não havia espaço pessoal. Não havia distância. Apenas dois corpos na escuridão. Isso é pior que antes. Ela confessou. A voz. Escuta minha voz. Ele deslizou a mão até encontrar a dela. Entrelaçou os dedos. Lembra da contagem? Ela tentou respirar no ritmo que ele começou a marcar. 1, 2, 3. A escuridão fazia tudo parecer maior. O silêncio parecia gritar. Ela aproximou o rosto do peito dele sem perceber. Ela sentiu, e com cuidado, envolveu os braços ao redor dela. Não por impulso. Eu estou aqui, ele repetiu. Ela fechou os olhos. Mesmo não vendo nada, a escuridão não era mais o pior medo. O pior seria estar ali, sozinha. Mas ela não estava. O elevador deu um pequeno estalo. Ela apertou o abraço. Se a gente sair daqui, ela começou. Quando a gente sair, ele corrigiu. Ela respirou fundo. Quando a gente sair, nada vai ser igual. Ele encostou a testa na dela, mesmo sem conseguir vê-la. Eu não quero que seja no escuro absoluto. Sem luz, sem distrações. Sem mundo. Só existiam dois corações batendo forte demais para ignorar. E, pela primeira vez, a escuridão não separava. A escuridão continuava total. Mas agora, eles estavam abraçados. Não por medo, apenas por ela ainda estava com o rosto encostado no peito dele, ouvindo o coração bater rápido demais. Seu coração está disparado, ela sussurrou. Ele soltou um leve riso nervoso. O seu também. Respirações misturadas. Sem luz. Não havia distrações. Não havia como fugir do que estavam sentindo. Ela falou primeiro. Eu sempre soube que tinha algo diferente quando você entrava na sala. Ele ficou imóvel. Diferente como? Eu ficava irritada, mas não era só irritação. Ela apertou levemente a camisa dele. Era expectativa. O ar ficou mais pesado. Eu procurava você nas reuniões? Ela continuou, mesmo quando dizia que não queria te ver. Ele deslizou a mão devagar pelos braços dela, num gesto calmo. Eu também te procurava menos, ele confessou. Ela ergueu o rosto, mesmo sem conseguir vê-lo. Eu sabia exatamente onde você sentava. Sabia quando você ficava nervosa. Sabia quando você fingia que não se importava. Ela ficou em silêncio. E por que nunca disse nada? Ele respirou fundo. A verdade parecia maior do que o espaço do elevador. Porque eu tive medo. Ela se surpreendeu. Medo de quê? De perder o controle, de misturar trabalho com sentimento, de você não sentir o mesmo. O silêncio foi longo. Ela levou a mão ao rosto dele, ticando devagar, como se estivesse reconhecendo cada traço no escuro. Eu senti, ela disse baixinho. Desde o começo, o coração dele quase falhou uma batida. Eu estava com medo de gostar de você. Ela continuou, porque você parecia inalcançável. Ele segurou a mão dela contra o próprio rosto. Eu nunca estive tão perto de alguém quanto estou agora. Ela sorriu, mesmo que ele não pudesse ver. Então, para de fingir que é frio.
Se você parar de fingir que me odeia, ela deu uma pequena risada suave. Eu nunca te odiei. Nem eu. A escuridão já não era assustadora. Eric. Ele aproximou o rosto lentamente. Sem pressa. Dando-se. Ela não recuou. A escuridão ainda envolvia tudo, mas agora ela já não parecia assustadora. Eles estavam tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. Ela ainda segurava o rosto dele com cuidado, como se estivesse confirmando que ele era real. Ele deslizou a mão lentamente pela cintura dela. Não com pressa, não com impulso, mas com intenção. Se isso for um sonho, ela murmurou. Então eu não quero acordar, ele respondeu. A voz baixa e sincera. O silêncio entre eles ficou diferente. Ela passou os dedos pelo contorno do maxilar dele. Ele fechou os olhos. Ela deu um pequeno passo à frente. Agora não havia espaço algum entre os dois. O peito dela contra o dele. A respiração quente e misturada. Você ainda está com medo? Ele perguntou, suavemente. Ela pensou por um segundo. No Devoka. A resposta ficou suspensa no ar. Ele inclinou o rosto devagar. Ela poderia recuar, mas não recuou. Pelo contrário, encostou a testa na dele. Os narizes se tocaram levemente. A respiração ficou descompassada. O mundo lá fora não existia. Não havia empresa. Não havia rivalidade. Não havia orgulho. Apenas dois corações que finalmente pararam de lutar um contra o outro. Ele passou o polegar pelo rosto dela, num gesto quase protetor. Ela segurou a camisa dele com mais firmeza. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer assim. Ela sussurrou. Nem eu. Ele aproximou os lábios lentamente. Sempre deu a ela a chance de decidir. Ela respondeu, aproximando-se mais. Os lábios se tocaram de leve, como se ambos estivessem aprendendo aquele momento. O primeiro beijo não foi intenso, foi cuidadoso, cheio de sentimento, cheio de descoberta. Quando se afastaram alguns centímetros, ainda estavam de olhos fechados. Ele encostou a testa na dela novamente. Eu não quero mais fingir que te odeio. Ela sorriu no escuro. Anda bem, porque eu não quero mais fingir que consigo viver sem você. E ali, no meio do nada, a aproximação deixou de ser física, virou escolha. O momento do pânico. O beijo ainda pairava no ar. Respirações misturadas, corações acelerados. E um estrondo metálico. O elevador sacudiu violentamente. Ela grita. Ele a segurou imediatamente. O chão pareceu ceder por um segundo. As paredes rangeram. O elevador desceu alguns centímetros com um tranco seco. Ela se agarrou a ele com força. Que foi isso? Outro barulho. Mais alto, como cabos, tensionando. O coração dela disparou. Ele vai cair. Ela vai cair. A respiração voltou a ficar descontrolada. O pânico, que tinha desaparecido, voltou ainda mais forte. Ele segurou o rosto dela no escuro. Olha para mim. Eu não consigo ver você. Então, escuta minha voz. O elevador tremeu de novo. Ela começou a chorar. Eu não quero morrer aqui. A frase saiu quebrada. Ele puxou ela contra o peito. Não fala isso. Mas tranquilo. A luz de emergência piscou por um segundo. E apagou. De novo. O som do metal parecia ecoar dentro da cabeça deles. Ela tremia inteira. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Ele respirou fundo, mesmo sentindo o próprio medo crescer. Eu estou aqui. Eu não vou soltar você. Ela apertou a camisa dele com força, como se fosse a única coisa mantendo-a segura. O elevador parou de se mover. Mas o silêncio que veio depois foi pior. Ela chorava baixo. Eu achei que ia ser diferente. Ela disse entre lágrimas. Eu achei que a gente tinha mais tempo. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Ele segurou o rosto dela com firmeza. Nada acabou. Você está comigo. E eu estou
com você. A respiração dela ainda falhava. Promete que não vai me soltar? Ele não hesitou. Ela se abraçou a ele novamente. Mesmo no escuro. Mesmo com medo. Porque naquele momento, não era o elevador que assustava. Era a possibilidade de perder o que tinham acabado de encontrar. E ali, no meio do caos, eles perceberam algo ainda mais forte que o medo. Eles não queriam sobreviver sozinhos. Queriam sobreviver juntos. O olhar, diferente. O elevador estava imóvel novamente. O silêncio, depois do caos, parecia quase sagrado. Ela ainda estava abraçada a ele. Mas o choro tinha diminuído. A respiração aos poucos voltava ao normal. E a luz de emergência piscou. Mas, volte, uma iluminação amarelada tomou o pequeno espaço. Eles piscaram, se acostumando, e pela primeira vez, desde o beijo, desde o susto, desde o pânico, eles puderam se ver. O rosto dela ainda tinha marcas de lágrimas, o cabelo levemente bagunçado, os olhos brilhando, vulneráveis. Ele segurava o rosto dela com as duas mãos. Não havia mais arrogância, não havia mais competição. Cuidado, ela percebeu. Primeiro, o jeito que ele a olhava tinha mudado. Não era o olhar crítico das reuniões, nem o olhar provocador das discussões. Era algo mais profundo. Você está me olhando diferente, ela murmurou. Ele não desviou. Eu estou vendo você diferente. Ela engoliu seco. Como? Ele passou o polegar devagar sob os olhos dela, limpando o resto das lágrimas. Como alguém que eu não quero perder. O coração dela disparou de novo, mas não de medo. Ela também o observou com atenção. O cabelo desalinhado, a gravata solta, o rosto mais suave. Eu nunca te vi assim, ela disse. Assim como, sem armadura. Ele deu um leve sorriso. Talvez eu não precise mais dela. O elevador continuava parado, mas ali, dentro, algo estava firme. Ela levou a mão ao peito dele. Eu achei que você fosse impossível. Ele segurou a mão dela contra o próprio coração. E eu achei que você fosse inatingível. Os dois sorriram, ainda próximos. Não havia mais pressa. Não havia mais tensão agressiva. Só uma certeza silenciosa crescendo. O susto tinha mostrado o medo. O medo revelou o sentimento. E o olhar confirmava tudo. Eles não eram mais dois rivais presos num elevador. Eram duas pessoas que tinham atravessado o medo e saído diferentes. A luz fraca ainda iluminava o elevador. Não totalmente, mas o suficiente. O suficiente para que ele visse cada detalhe do rosto dela. O suficiente para que ela percebesse que aquele olhar não era passageiro. Eles estavam muito próximos, mãos ainda entrelaçadas, respirações calmas agora, mas carregadas. Você ainda está com medo? Ele perguntou. Baixo. Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Ele deslizou a mão pela cintura dela. Como se tivesse todo o tempo do mundo, ela subiu a mão até o pescoço dele, sentindo a pele quente, sentindo que era real, sem discussão. Sam, eu nunca imaginei que fosse gostar de ficar presa com você. Ela sussurrou. Ele sorriu de leve. Eu nunca imaginei que fosse agradecer por um elevador quebrado. Ela riu baixinho, mas o riso se transformou em silêncio. Um silêncio cheio de intenção. Ele aproximou o rosto. Dessa vez, não houve hesitação. Ela também se aproximou. Os lábios se tocaram com mais certeza. Mais profundidade. O beijo começou suave. Não apressado. Não impulsivo. Mas como se todas as discussões guardadas tivessem se transformado em energia. As mãos dele firmes na cintura dela, as dela segurando o rosto dele com carinho. O mundo lá fora não existia. Prédio. Nada. Quando se afastaram, ainda estavam próximos. Isso não é só porque estamos presos.
ela disse, quase sem ar. Não, ele respondeu. Isso já estava aqui antes. Ela abriu os olhos. E quando a porta abrir, ele não hesitou. Eu não vou fingir que nada aconteceu. O coração dela se aqueceu. Nem e you. Ele a puxou novamente para perto. Um segundo beijo. Mais tranquilo. Mas segue. E ali, entre paredes metálicas e luz instável, o beijo deixou de ser surpresa. Virou escolha. O segundo beijo terminou devagar. Sam, como se ambos soubessem que aquele momento marcava algo maior. Ela permaneceu com a testa encostada na dele, respirando fundo. O elevador estava silencioso agora. Quase cat please. Sabe o que é estranho? Ela murmurou. Oh, quá. Eu nunca pensei no futuro com ninguém. Ele afastou o rosto apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Nem e you. Ela segurou a mão dele e entrelaçou os dedos com mais firmeza. Sempre fui focada em trabalho, em provar que eu era capaz. Nunca parei para imaginar. Casa, família. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois falou com uma sinceridade que nem ele sabia que tinha. Eu sempre quis. Ela o encarou surpresa. Queso que, uma família. A palavra ficou no ar. Fort. Real. Eu cresci numa casa fria. Menos ele continuou. Cheia de regras. Puko. Eu prometi para mim mesmo que, se um dia tivesse filhos, seria diferente. Os olhos dela suavizaram. Diferente como. Ele sorriu levemente, cheio de risadas. Abraços, conversas na mesa, música tocando na sala. Ela sentiu o coração apertar de um jeito bonito. Você seria um bom pai, ela disse, quase sem perceber. Ele segurou o rosto dela com cuidado. E você seria uma mãe incrível. O silêncio não foi constrangedor. Foi. Ela respirou fundo. Você está falando sério? Ela engoliu seco. Mesmo depois de todas as nossas brigas, ele deu um pequeno sorriso. Talvez a gente tenha brigado tanto, porque, no fundo, estava tentando fugir disso. Ela apoiou a cabeça no peito dele novamente. Eu nunca pensei que ficaria presa num elevador e sairia querendo construir uma vida com alguém. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eu nunca pensei que encontraria a pessoa certa no meio do caos. Ela levantou o olhar. Se a gente sair daqui, quando a gente sair, ele corrigiu de novo. Quando a gente sair, promete que a gente vai tentar? Ele não hesitou. E eu prometo. Ela segurou a mão dele sobre o próprio coração. Então, eu prometo também. Não era um pedido formal. Não havia joelhos no chão. Mas era maior que isso. Era a promessa de algo construído na vulnerabilidade. E ali, entre paredes de metal e luz fraca, nascia não apenas um amor, mas um futuro. As portas se abrem, depois da promessa. Um silêncio diferente, cheio de expectativa. E, um estalo alto. As luzes piscaram com mais força. O elevador vibrou sob os pés deles. Ela segurou a mão dele imediatamente. Now Paul Meadow. Pô! Um barulho metálico ecoou acima, como cabos sendo tensionados. O elevador subiu alguns centímetros com um tranco. Depois, lentamente, começou a subir. Eles se entreolharam, o coração acelerado. Não de pânico, mas de realidade. Está voltando, ela sussurrou. Ele apertou a mão dela. O elevador subiu mais alguns metros. Parou com outro pequeno impacto. Click. E entoou. A luz externa invadiu pelas frestas das portas. As portas começaram a se abrir devagar, milímetro por milímetro. O corredor do prédio apareceu diante deles. Técnico. Algumas pessoas olhando preocupadas. O mundo real. Ela olhou para a porta. Depois, para ele, os olhos dela
perguntava uma coisa. Ele não soltou a mão dela, nem por um segundo. As portas abriram completamente. O ar do corredor parecia diferente. Mais frio. Um dos funcionários se aproximou. Vocês estão bem? Ele respondeu sem tirar os olhos dela. Ela respirou fundo. Eles deram um passo para fora, ainda de mãos dadas. Alguns olhares curiosos perceberam o detalhe, mas nenhum dos dois se importou. A porta do elevador permaneceu aberta atrás deles. Como a Marco. Eles tinham entrado ali como rivais. Saíam como algo completamente diferente. Ela olhou para ele. Então, o mundo voltou. Ele aproximou-se um pouco mais. Mas eu não vou voltar ao que era antes. Elas nem eu. E ali, sob a luz clara do corredor, de mãos entrelaçadas. Eles sabiam. O elevador tinha parado, mas a história deles estava apenas começando. O jantar romântico. Alguns dias depois do elevador, nada foi mencionado oficialmente na empresa, mas tudo tinha mudado. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem curta. Hoje, 20 horas. Confie em mim. Ela chegou ao restaurante com um coração acelerado. Um lugar elegante. Luzes baixas, velas sobre as mesas, música suave. Ao fundo, ele já estava lá. Sem gravata, sem postura rígida. Apenas ela. Quando a viu entrar, levantou imediatamente. O olhar era o mesmo do elevador. Mas agora, você está linda. Menos ele, disse sincero. Ela você também está diferente. Melhor ou pior? Eles se sentaram. A conversa começou leve. Risos sobre o caos no elevador. Brincadeiras sobre o ronco histórico. Mas havia algo mais profundo ali. Uma conexão que não precisava mais se esconder. O jantar avançou. Entre taças de vinho e olhares demorados, ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu pensei muito nesses dias. Ela inclinou a cabeça. Eu não quero que isso seja só uma história intensa que começou num elevador. Ela apertou a mão dele. Eu também. Não. Ele respirou fundo. Eu quero construir algo de verdade. Calm. Rest. Calm. Ela sentiu o peito aquecer. Você está falando sério mesmo sobre família? Ele não hesitou. Estou falando sério sobre nós. O silêncio foi suave, cheio de significado. Ela se levantou levemente da cadeira e se inclinou para beijá-lo. Um beijo tranquilo. Sam Meadow. Quando se afastaram, ela sorriu. Então, vamos construir. Ele respondeu com firmeza. Lá fora, a cidade seguia normal. Carros passando. Luzes mas naquela mesa iluminada por velas, dois antigos rivais faziam a escolha mais importante de todas. Não foi o elevador que os uniu, foi a decisão de ficar, e naquela noite, o amor deixou de ser acidente, virou plano.